Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Consagramos, Jesus, o mês de junho a Ti. Estamos nesse propósito 12 dias de clamor para 12 meses de bênção e profetizamos que junho de 2024 será sobrenatural, será de milagres, será de portas abertas, será uma bênção. E eu quero declarar, ó Deus, a palavra profética que o Senhor me deu. Eu declaro que bênçãos inesperadas estão a caminho e que Deus abrirá portas sobrenaturais para mim e para toda a minha casa. Ele vai falar com pessoas certas de mim. E vou ver o favor e o crescimento de Efésios 3:20 na minha vida, muito mais do que tudo o que eu possa imaginar ou pedir. No nome bendito de Jesus Cristo. Também te peço, Pai, libera fluxos de cura, de transformação, de libertação e de salvação. Aqui, ó Deus, nessa oração. E que o Senhor possa fazer também justiça sobre toda injustiça feita a nós. Que todo tipo, ó Deus, de obra maligna, de contrariedade, de maldade, de resistência caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, quebra as resistências espirituais ao nosso propósito. Quebra as resistências espirituais ao destino que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E nós te pedimos, Espírito Santo, vem encher a nossa casa de paz, de alegria, de harmonia, de bênçãos, e que venhamos ter a alegria do Senhor em nossa vida. Também oramos, ó Deus, para que a nossa noite ela venha a ser totalmente consagrada a Ti, que tenhamos sonhos proféticos, visões, revelações, e que venhamos ter um sono reparador, abençoado. Tira toda a ansiedade, Pai, toda a angústia, toda a aflição de dentro de nós e de dentro, Senhor, das pessoas da nossa casa. Tira toda a aflição, tira toda a ansiedade, tira toda a perturbação, tira toda a inquietação, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Aqui vos fala o profeta Vinícius Iracete e estamos hoje no propósito 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E hoje estamos profetizando sobre junho de 2024 a seguinte bênção. No Salmo 3, eu declaro que bênçãos inesperadas estão a caminho. Deus abrirá portas sobrenaturais para mim e Ele vai falar com as pessoas certas de mim. Vou ver o favor e o crescimento de Efésios 3:20 na minha vida, muito mais do que tudo que eu possa imaginar ou pedir. Guarda essa palavra no teu coração e você pode baixar inclusive a tabela, certo? Tem aqui na descrição do vídeo, diz tabela do propósito de 12 dias e você pode baixar a tabela. Se você não conseguir baixar pelo seu computador, pode baixar pelo celular, certo? Essa tabela, inclusive, algumas pessoas estão fazendo até calendário para dar para os clientes, empresários que são nossos parceiros no ministério, estão imprimindo para dar para clientes, para amigos. Então isso é uma obra muito linda que Deus está fazendo e você pode baixar, tá? Esse calendário, tá? E colocar aqui cada frase que foi declarada, cada declaração profética, certo? E hoje nós estamos consagrando junho. Então você coloca no mês de junho a frase profética e também você pode colocar o texto bíblico, né, que é o Salmos capítulo 3, que nós estamos declarando. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. 4 erros para evitarem nossa batalha contra Satanás. Eu tenho estudado muito sobre a tentação de Jesus no deserto. Falei um pouco de manhã sobre isso e quero compartilhar um pouco mais sobre isso com você. Existem algumas armas que Satanás usa por nossos próprios erros. Ele usa como arma os nossos erros
E existem 4 erros que nós não podemos cometer em nossa guerra espiritual. Primeiro, não subestime o seu inimigo. O diabo é o nosso inimigo. Essa entidade espiritual existe. E ela luta contra nós. Então nós devemos entender que o nosso inimigo, ele está sempre tentando contra nós para nos tentar, para nos roubar da presença de Deus, para tentar nos desanimar. Então nós não podemos subestimar. Sabe o que acontece muitas vezes? Nos envolvemos tanto com as coisas de Deus, com a obra de Deus, e nos esquecemos da nossa comunhão íntima e diária com Deus. Satanás, ele é expert em pegar os fracos, os desanimados, os esgotados, os desencorajados. E se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, nós podemos ser, eu posso dizer, tragados pela obra maligna. Aí você diz assim: Deus me livre, profeta. Então, envolva-se com as coisas de Deus, envolva-se com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, mas não deixa a tua comunhão com Deus de lado. Eu vejo muitas pessoas que mergulham com intensidade no pastorado, no louvor, na liderança, no servir dentro da igreja. E tudo isso é muito bom, eu aconselho e digo, isso é uma bênção e vai trazer favor de Deus sobre a sua vida. Mas não esqueça que o seu trabalho na obra ou o seu trabalho para Deus não pode substituir a sua comunhão com Deus. Na verdade, o que vai proteger a sua frente e a sua retaguarda, a sua direita e a sua esquerda é a sua comunhão com Deus, não é o que você faz para Deus. Porque muitas vezes, em nome de Deus, nos envolvemos com muitas coisas dentro da igreja, dentro da obra, e nos esquecemos do principal, que é a nossa vida espiritual. As pessoas pensam que pelo fato de estarem dentro de um prédio, elas estão protegidas. Não. Você não está protegido fazendo as coisas para Deus. Você estará protegido se você tiver comunhão com Deus. Então não subestime o teu inimigo. O inimigo está esperando uma brecha para atacar. Ele está esperando com que você durma para ele poder entrar. Eu analisei na Bíblia os momentos que o inimigo ele investiu pesadamente contra os homens e mulheres de Deus. E foi toda vez que os homens estavam distraídos ou dormindo. Foi toda vez. E um detalhe, distraídos, dormindo, cansados ou em um deserto escaldante. Porque nós pensamos que o inimigo vai aparecer quando estivermos fortes. Na verdade, ele vai aparecer quando você estiver fraco. Ele vai aparecer quando você estiver acomodado. Ele vai aparecer quando tudo estiver bem. Quando o colégio dos seus filhos estiver em dia, quando o pagamento do carro estiver em dia, quando o pagamento da casa estiver em dia, quando você tiver saldo no banco, é aí que ele vai aparecer. Porque quando as coisas estão bem, na nossa vida, geralmente nós damos uma desacelerada na nossa comunhão com Deus. E é aí que o inimigo te pega. Quando você desacelera. Por isso, não subestime o seu inimigo. Ele não tira férias como a gente. Ele não tira férias como a gente. Ele não dorme como a gente. Ele não relaxa como a gente. Não, mas eu estou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, Deus me guarda, e se Deus me guarda, eu não tenho que me preocupar. Isso é fé. Mas a sua fé é um escudo.
E nenhum guerreiro pode carregar um escudo dormindo. As pessoas usam a fé como proteção, mas esquecem que precisam estar despertas para usar a fé. Você precisa estar desperto para usar a fé. E só existe uma maneira de nós estarmos despertos, é se estivermos em comunhão com Deus. O segundo erro para evitar em nossa batalha contra Satanás é ter cuidado com a desinformação. O inimigo tenta lançar propaganda falsa, tipo, Deus não está curando mais. Jesus não batiza mais no Espírito Santo. Os dons não são para agora. Deus não dá sonhos e visões. É claro que o diabo quer que as pessoas acreditem que ele é uma figura. É claro que o diabo quer que as pessoas acreditem que não tem do que se preocupar. É claro que o inimigo não quer, sabe? Que a igreja use os dons espirituais. É claro que o diabo quer calar os profetas. É claro que o diabo quer calar o espírito de profecia dentro da igreja. É claro que ele não quer que ninguém seja curado, é por isso que ele coloca tanta desinformação, até mesmo dentro da igreja. Eu descobri isso com o tempo. Que a desinformação, ela vira religiosidade. Desinformação vira religiosidade. Eu descobri que algumas coisas que me ensinaram errado, me levaram a perder muito tempo da minha vida com pensamentos errados, com ideias erradas, tudo porque há pessoas que são usadas para desinformar. E o diabo usa essas pessoas para trazer uma desinformação. É por isso que eu estou informando aqui, notícia fresca do céu. Eu trago uma informação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Os dons espirituais estão mais vibrantes do que nunca. Jesus Cristo cura, sara doenças, liberta pessoas, transforma realidades. Acredite, o espírito da profecia é poderoso para mudar a história de uma pessoa. Acredite, Deus fala com sonhos, através dos sonhos, e pode dirigir um homem através dos sonhos. Acredite, Ele ainda dá visões espirituais e experiências com o Espírito Santo. Isso são informações que vão livrar você dos ataques e das batalhas das trevas. Eu estava aqui meditando num testemunho, olha que testemunho tremendo, e quem mandou foi um homem que é meu xará, Vinícius, e ele escreveu assim: graça e paz, profeta, minha mãe, olha só, foi diagnosticada com câncer de mama no ano passado, e graças a Deus vencemos esse câncer. E a médica sempre pede exames de outras partes do corpo para saber como está. E pouco mais de 10 dias atrás ela fez um exame que constava algo na coluna e no tórax, onde a médica afirmava que 90% se trata de câncer nos dois lugares. Aí veio a campanha para reverter as causas impossíveis e eu entrei firme. E hoje minha mãe foi mostrar a biópsia e para a glória de Deus não era câncer nem na coluna e nem no tórax. Glória a Deus por isso. Podia até ser câncer, mas através do poder da oração foi revertido. O milagre não se explica, milagre se acredita. Eu quero dizer para você que está aqui que nós não podemos deixar o inimigo ter vantagem sobre a nossa vida. O terceiro erro para evitar em nossa batalha contra Satanás é ignorar os sinais de alerta. Gente, é por isso que o diabo não quer muitos de vocês no profético, porque o profético fala de sinais. O profético fala de sinais, o profético ensina você a ouvir Deus através das circunstâncias, a ouvir Deus através dos sonhos, a ouvir Deus através das visões, a receber uma palavra profética, a entender o que Deus está trazendo como sinal para a sua vida. E o que o diabo tenta fazer? Ele tenta macular os sinais, para que nós não acreditemos. Não, Deus não avisa nada.
Se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Você tem que entender uma coisa. Deus é um Deus de sinais e maravilhas, Ele continua dando sinais, sim. E eu entendi uma coisa, muitas vezes Deus, Ele vai falar comigo de uma maneira não usual. Ele vai falar comigo de uma maneira diferente. Ele vai me levantar diferente, Ele vai fazer coisas na minha vida diferente. E isso são sinais. Então, nós não podemos ignorar os sinais de alerta. Esse é um erro que a maioria das pessoas faz. Por quê? Porque elas não observam nada, sabe? Elas não ficam observando quando Deus vai fazer algo. Elas não prestam atenção quando o inimigo está operando. Elas ignoram os sinais de alerta. Inclusive, na live de hoje, das 9 horas da manhã, eu falei de coisas importantes ali. E eu falei, inclusive, de coisas que as pessoas não imaginam, que são imperceptíveis, mas que representa um peso espiritual, que representa um ambiente que está sendo atacado espiritualmente pelas trevas. Então você tem que compreender que ignorar os sinais de alerta é um erro. E, em quarto, quando não tomamos uma posição ofensiva ao que Deus está nos mostrando. Bom, se eu não acredito em sinais, como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou vigiar? Como é que eu vou orar? Então o inimigo, ele se aproveita desse erro, sabe? Enquanto eu não estou posicionado, enquanto eu estou perdido, enquanto eu estou, sabe, apenas um observador, não estou vendo nada do cenário que está se desdobrando ao meu redor, e ali o inimigo está tramando uma grande ofensiva contra a minha vida. É por isso que Satanás, ele não se mete com quem está bem posicionado. Ele vai se meter com quem está desajustado. Ele vai se meter com quem está fora da posição. É por isso que nós temos que ter uma visão espiritual mais aguçada da vida espiritual que nos cerca. Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu tenho 2 convites muito importantes para você. O primeiro é que domingo agora vamos ter a grande Santa Ceia dos Intercessores, na nossa igreja, em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. 9 horas da manhã, uma grande Santa Ceia. E nessa Santa Ceia eu estarei também autografando o meu novo livro, o Top 50 Sonhos e Seus Significados. Esse livro aqui traz 50 interpretações, 50 aplicações e 50 orações. Como assim, profeta? Bom, vamos abrir aqui aleatoriamente. O que você vê aqui? Você vê um touro ou boi bravo. Aqui está a interpretação, tá? Aqui eu falo de mais um tipo. Aqui a aplicação, ó, aqui a aplicação e aqui a oração, de como você deve orar nesse tipo de sonho, tá? Se eu abrir aqui a próxima página, eu vou ver aqui, ó, números repetidos, tá? Aqui tá as interpretações. Deixa eu virar a página aqui, tá? As interpretações, aqui a aplicação, né? Como que aquilo, o que aquilo está querendo dizer relativo à minha vida. E aqui vem a oração. Esse livro não tem outro igual no Brasil, tá? Não tem outro. Até eu estou acreditando que esse livro aqui vai ser um best-seller. Profetize, em nome de Jesus. Amém? Me ajude a compartilhar, inclusive. E você pode adquirir pelo telefone que está cruzando na sua tela ou pelo meu site, www.profetavinicius17.com.br. No domingo, às 8h30 da manhã, eu vou começar a autografar. Das 8h30 às 9h, tá? 30 minutos cravado de autógrafos lá desse livro, tá? Você pode adquirir conosco lá ou podemos mandar direto para sua casa. E já pede mais de um, para pedir também para uma mãe que nos assiste, para uma amiga, né? Para dar de presente para alguém que sonha muito, certo? Se você é o tipo de pessoa que sonha muito, tá aí.
Certo? Muito bem, eu quero declarar o Salmo de número 3. Quero pedir para você também, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, porque foi Deus que te trouxe a essa família profética. Foi Deus que te trouxe. Há um propósito de você estar aqui. Então te inscreve no canal e vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Amém? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo de número 3. Esse Salmo, sabe que eu amo o Salmo 91, eu amo o Salmo 23, e são salmos que eu amo muito. Agora, o Salmo de número 3, eu tenho uma coisa especial com esse Salmo. Eu tenho uma coisa especial com esse Salmo. Eu não sei se é porque eu já orei ele muitas vezes pessoalmente, tá? Pessoalmente. Mas ele é para mim um salmo de intervenção. Sabe? Ele é um salmo de intervenção. Porque se você ler o cenário por trás desse salmo, você vai ver que Davi estava passando por uma situação difícil, muito difícil. E ele recorre a Deus. Ele recorre a Deus, ele pede ajuda para Deus diante dos seus adversários. E esse salmo, ele traz a força que você precisa se você está sendo perseguido, se você está enfrentando problema com pessoas. Esse salmo é o salmo ideal para isso. Certo? Muito bem. E quando acabar a oração, se você puder compartilhar com 7 pessoas, compartilha. E aqueles que conhecem um pouco mais a tecnologia, se puderem compartilhar nas suas redes sociais, de pegar o link, tá? E compartilhar nas suas redes sociais, faça isso. Deus vai te recompensar poderosamente. Amém? Diz assim o Salmos em número 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar? Permita-me orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está nessa oração. Foi o Senhor que trouxe elas aqui. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o mês de junho de 2024. Consagramos esse mês ao Senhor, para que seja um mês próspero e que o Senhor prepare as coisas desde hoje até junho de 2024, para vivermos coisas tremendas e extraordinárias e que tudo aquilo que foi profetizado sobre esse mês aconteça, Pai. E nós declaramos em nome de Jesus Cristo que o Senhor está visitando pessoas. E nesse momento, Pai, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento do teu povo para o sobrenatural de Deus. E aqueles, Deus, que antes não davam atenção aos dons espirituais, antes não davam atenção aos sonhos, antes não davam atenção às revelações, às profecias, que peçam perdão ao Senhor. E que estejam abertos para receber do Senhor a informação, o renovo, o sinal que tanto precisam na sua vida, ó Deus. Abre a visão espiritual do teu povo, abre sua audição espiritual. Senhor, dá sonhos proféticos, dá revelações, dá visões. Meu Deus, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que seja quebrado toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa. Eu desfaço agora em nome de Jesus Cristo todo espírito de perseguição, todo tipo de ataque do inimigo contra os filhos, contra o casamento, contra a família. E dou ordem que todo mal seja desfeito, cancelado, em nome de Jesus Cristo. Senhor, venha colocar a tua mão sobre a vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. E eu oro a Deus para que haja uma visitação do Senhor agora na vida dessa pessoa, haja uma visitação do Senhor nesta casa, haja uma visitação do Senhor nesta família e que
O Senhor derrame graça, o Senhor derrame poder sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teu povo com poder, visita teu povo com cura, visita teu povo, Pai, com milagre. E como está escrito aqui nos Salmos, Pai, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. O Senhor está sustentando nossa vida financeira, o Senhor está sustentando nossa família, o Senhor está sustentando o nosso caminho, o Senhor está sustentando o nosso destino, o Senhor está sustentando o nosso propósito, o Senhor está sustentando todas as coisas em nossa vida. Por isso, ó Deus, consagramos a Ti nossos projetos, consagramos a Ti nossos planos. Eu consagro a Ti, Senhor, todos os meus projetos. Eu consagro a Ti, ó Deus, eu apresento a Ti, ó Deus. E eu peço a bênção do Senhor. E eu oro a Deus para que o Senhor traga paz e alegria para dentro de nós. E que os enfermos sejam curados agora. Toda enfermidade caia por terra, toda ferida seja cicatrizada, toda inflamação desapareça e que haja cura interna, cura nos órgãos, cura no sangue, cura em todos os sistemas do corpo, em nome de Jesus Cristo. E declaro o milagre sobre essa vida. Amém. E amém. Amém, gente querida. Eu espero que você tenha sido muito abençoado, abençoada nessa oração, que você venha compartilhar com 7 pessoas e amanhã, se Deus quiser, 6 da manhã, estamos juntos novamente aqui em oração. Deus te abençoe, uma boa noite e até mais.